Bom, nesse vídeo eu vou falar com você como que você pode fazer o planejamento estratégico da sua empresa de forma prática e sem enrolação. Esse assunto vai calhar porque exatamente agora, mês de outubro, estamos fazendo o planejamento estratégico para a empresa no próximo ano e eu quis compartilhar aqui com vocês algumas dicas e algumas coisas que eu considero importantes para falar sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente vai entender, né? Tem vários sites na internet, vários vídeos sobre isso aqui, tem várias definições e entendimentos sobre isso, mas vamos falar de forma prática aí no seu dia a dia. Então, quando a gente fala de planejamento, né? A gente fala que a gente tem um objetivo e como que a gente faz para alcançar aquele objetivo. Geralmente a gente faz isso em agendas, de forma escrita, de uma forma visível, né? Até o nome planejamento vem daí, certo? E o estratégico, que hoje em dia está ainda mais banalizado, né? Que hoje em dia todo mundo fala, uma limpeza estratégica, uma comunicação estratégica, uma construção estratégica, e esse termo começa a perder força, né? Então a gente precisa voltar nesse termo aí para a gente entender exatamente o que é o estratégico aqui nesse caso, certo? Então nós temos aqui o planejamento, ou seja, como que a gente vai desdobrar para alcançar um objetivo, alguma coisa, e o estratégico, então a gente vai entender um pouco melhor agora. Certo? A palavra estratégico, ela vem de exército e vem de conduzir e liderar. E o que acontece? Né? Você tem a posição do general no exército, né, que é de onde vem essa palavra, é de estar justamente separado do pelotão, ou seja, ele não está, vamos dizer que o pelotão esteja aqui, né? Então, ele está separado, geralmente está numa posição superior, ali, está lá em cima da montanha. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente, né, do campo de batalha. Ele vai conseguir escolher melhor as batalhas que ele vai lutar, qual é o campo de batalha, né, o que é melhor que favorece ele, como que ele vai organizar o exército dele para conseguir conquistar aquilo que ele quer. Então, essa palavra estratégico vem justamente dessa separação, ou seja, eu preciso ter uma visão diferenciada do campo de batalha para eu tomar uma decisão e eu conseguir guiar o meu exército. E aí, trazendo isso para o mundo empresarial, a gente, né, tem a mesma coisa. Ou seja, qual é o tipo de visão que quem é o dono, quem é o executivo, quem é o diretor, que ele está lá para escolher qual é o campo de batalha, né, que não vai ser de batalha, mas o campo, a concorrência, qual é o mercado que ele se insere, qual é o tipo de produto que oferece, qual é o tipo de serviço que oferece. Então, ele precisa primeiro ter uma separação aqui do operacional. Então, se o dono está o tempo todo no operacional e não consegue ter essa visão um pouco mais ampla, o planejamento estratégico já começa a ser um problema, certo? Então, precisa ter uma certa separação e também ele precisa depois conseguir conduzir, né, da melhor forma o exército ou, no caso, a empresa dele ali para conseguir o resultado que ele almeja, certo? Outra definição de planejamento estratégico é como é o plano para você criar valor, ou seja, para o seu cliente, né? Você espera gerar valor para que você consiga vender, consiga faturar, consiga ter sucesso com o seu negócio. Então, também, né, está relacionado a isso que a gente está falando, porque esse general, esse dono, esse executivo que está ali, ele precisa escolher, né, qual é o campo dele que ele vai atuar para ele conseguir gerar valor. Ele precisa entender, inclusive, quais batalhas que ele vai, qual concorrência, qual mercado que ele vai atuar, porque ele não vai conseguir vencer, né, em todos os campos de batalha. Então, precisa haver uma escolha com relação a isso. E isso está relacionado ao valor que se gera para o cliente. E precisa, claro, ter clareza de qual é o cliente, não só o cliente, né, mas também os fornecedores, os empregados, os colaboradores, que a empresa se propõe a gerar valor. E qual que é o problema do planejamento estratégico já de início, né? Primeiro, como eu disse, ter essa separação aqui, de ter uma visão mais ampla, ou seja, conseguir ver mais para frente, conseguir ver outros cenários e outras coisas, conseguir ver numa questão de prazo diferente também de quem está só aqui resolvendo o problema do dia a dia. Outra coisa, né? A questão do valor, ou seja, o que é valor para o cliente, porque muitas vezes a gente assume que é uma coisa e na verdade a gente vai entender depois, lá na frente, é outra, certo? E o problema principal que eu vejo aqui é o seguinte, né? Quando você está fazendo um planejamento estratégico, você está falando o seguinte: eu tenho um objetivo, né, eu defini lá qual que é a minha visão, aonde que eu quero chegar, e eu preciso desdobrar isso para eu fazer ações diárias ali para eu conseguir chegar naquele ponto.
certo? E aí acontece o seguinte, vamos dizer que isso aqui é empresa, então internamente aqui você faz o plano, certo? Ou seja, você desdobra ali, vai colocar objetivos e metas lá, cada setor vai ter o seu para conseguir atingir aquilo ali que é o objetivo principal, né, que foi definido. Mas tem um problema. Quando você olha para fora, ou seja, eu quero criar valor para o cliente, tá? Eu quero aumentar meu faturamento no mercado novo, qualquer coisa assim. Você não tem controle nenhum. Ou seja, aqui dentro você tem algum controle para você determinar e fazer algumas coisas. Fora você não tem, porque você está num ambiente que tem concorrência, que tem hoje em dia tecnologia, que tem muita coisa que você não tem controle nenhum. Ou seja, não é garantido que se você conseguir, né, com o seu controle que você tem interno, todos os objetivos, atingir todos os objetivos, que você vai realmente criar valor para o cliente, que você vai realmente conseguir faturar mais. E isso, né, é um dilema, vamos dizer assim. Por quê? Justamente pela natureza do planejamento, né? Então, ou seja, a gente pode se organizar internamente, mas às vezes a gente não consegue atingir aquilo dentro do mercado com o cliente que a gente quer, certo? Então, o planejamento estratégico é bom a gente ter isso em vista quando a gente for fazer, certo? Ou seja, não é uma ferramenta exata, precisa, que vai resolver o problema da minha empresa. Ele é necessário, como a gente vai entender, mas a gente tem que ter isso aqui em vista, certo? Então, ok, vamos dizer, né, você aí é o dono do negócio, você é um executivo, você precisa fazer o planejamento aí do ano que vem da sua empresa. Então, vocês têm, primeira coisa, né, onde é que você está hoje, qual é o ponto que vocês estão. E, né, você está lá em cima da montanha, você, a equipe lá, vocês precisam desenhar aonde que vocês querem chegar. Ou seja, em termos de mercado, em termos de concorrência, em termos de proposta de valor para o cliente, né? Aonde que vocês se veem daqui a um ano, pode ser no ano que vem, mas às vezes vai ter coisa que é mais a longo prazo. Então, qual é essa visão que vocês têm do negócio que vai gerar um ou mais objetivos, né? Geralmente gera mais de um, claro. Então, isso aqui é o principal ponto aí que precisa ser muito bem conversado e alinhado para vocês conseguirem, né, visualizar e falar, vamos para cá, vamos para esse lugar aqui, certo? Muitas vezes aqui você vai ter lá, eu pretendo vender minha empresa daqui 5 anos. Então, isso é um objetivo. Então, vários desdobramentos vão sair aqui desse objetivo que você definiu, certo? Eu quero ganhar mais mercado, eu quero aumentar meu faturamento, ganhar mais dinheiro, ou seja, eu quero ter mais caixa, ou quero ter mais margem. Então, tudo isso, né, são objetivos que quem está ali em cima vai definir, certo? E aí, isso, claro, vai ter outros desdobramentos aqui, né? Eu quero entrar numa nova linha de produtos, oferecer novos serviços, quero, sei lá, mudar, quero fazer minha empresa aqui, agora começar a oferecer um serviço via aplicativo, enfim, tem inúmeras coisas que, né, podem ser feitas, certo? Então, definiu isso aqui, definimos aqui quais são os pontos. E aí, isso vai se desdobrar para dentro da empresa, que aí a gente está falando do planejamento, né? Vai desdobrar em todas as áreas. Então, vamos dizer aqui que um dos objetivos aqui para o ano que vem seja aumentar 20% do faturamento, certo? Então, a gente quer aumentar 20% do faturamento, isso foi estabelecido, a gente não está falando de margem aqui, e isso precisa ser desdobrado aqui, né, em cada uma das áreas, né? Não só essas aqui, claro que tem mais, mas então a gente precisa aqui fazer, no financeiro vai ter um orçamento, certo? Ou seja, geralmente o que fala de planejamento estratégico, o que a gente vai lembrar aqui é um orçamento, é um plano desse aqui que é formalizado e, na verdade, esse é o resultado de um planejamento que já foi feito, certo? Então, um orçamento no marketing lá, claro, vai ter um plano também, certo? Ou seja, para eu atingir esses 20%, eu vou vender mais para esses clientes que eu já tenho, eu vou aumentar a minha margem, eu vou buscar novos clientes, qual é o tipo de cliente, qual é a persona que eu vou buscar. Da mesma forma, na operação, eu tenho aqui, eu quero, né, com os 20% ali, eu não posso sobrecarregar minha equipe, certo? Senão eu arrumo um outro problema. Então, à medida que eu for conseguindo atingir isso aqui,
eu vou aumentando lá a quantidade de pessoas que trabalham fazendo recrutamento, seleção, integração dentro da empresa. Então, isso é muito importante, né? Ser desdobrado. Então, aqui a gente já está falando de planejamento no nível tático, né? Que a gente está desdobrando o primeiro, certo? E aí depois, é claro que cada um desse aqui vai se desdobrar num outro ainda que é operacional, que vai se traduzir em ações diárias, né? Então aqui no caso do operacional, por exemplo, a gente precisa contratar as pessoas com determinadas características, então a gente vai ter que fazer tantas seleções lá por mês, então isso vai desdobrando até chegar no nível do planejamento operacional, certo? Então o planejamento em si, né, é uma ferramenta simples e fácil de usar. É muito importante a gente ter claro, né, qual que é o conceito principal, de onde que a gente quer levar a empresa, certo? Ter essa noção também de que a gente não controla os fatores externos, né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que se a gente atingir tudo isso internamente aqui, a gente vai conseguir fazer isso lá, mas ninguém garante isso pra gente, o mercado não garante, ninguém garante, certo? A sua probabilidade aumenta, claro, mas não garante, certo? E uma das coisas que eu vejo, já vi muita gente frustrada por causa disso, em conversas com donos de negócio, que já tentaram fazer um planejamento estratégico todo elaborado, levaram horas lá para fazer, e dias, fizeram uma coisa super complexa, né? Desdobraram, fizeram orçamento, uma coisa imensa, para depois só se frustrar porque falaram, não funcionou nada daquilo que a gente pensou. Por quê, né? Claro, porque o mercado mudou, porque as coisas que eu estava planejando que iam acontecer internamente também não aconteceram, porque o meu concorrente foi lá e fez alguma coisa comigo, entrou uma outra tecnologia lá que roubou meu espaço, ou eles foram mais rápidos do que eu. Então, esse tipo de coisa é muito importante a gente ter em mente. O que eu recomendo, né, para quem está começando a fazer isso aí, quer fazer de uma forma que vai dar certo, é o seguinte: simplifique. Certo? É a primeira vez que vai fazer, ou já fez algum e não deu certo, aconteceu a mesma coisa, se frustrou, falou que não ia dar certo, viu na verdade que não deu certo, o que você vai fazer? Simplifica. Ou seja, olha, senta com seu sócio ou com as pessoas, os diretores, as pessoas que você sabe que tem essa visão, que consegue se separar aqui do dia a dia somente da operação e estabeleça, olha, vamos pensar aqui em 2 ou 3 objetivos que a gente tenha para o próximo ano ou para os próximos anos. Então a gente quer mudar aqui o segmento que a gente está hoje aqui, que é tal, quer mudar para um outro segmento e não vai ser em um ano que a gente vai conseguir fazer isso, mas isso já é um objetivo para que comece a ser estabelecido e depois medido, certo? Então, simplifique. Coloca 2 ou 3 ali para vocês conseguirem medir isso e tem que ser alguma coisa também que seja possível de alcançar. Esse é um outro erro que é muito comum, né? Ou seja, a pessoa vai fazer lá o planejamento estratégico, fica animada lá, empolgada para fazer, e aí o que acontece? Geralmente é igual aquelas promessas de final de ano que a gente faz que vai emagrecer, vai fazer um monte de coisa no outro ano e chega no final de janeiro e já não conseguiu fazer nada. Mais ou menos a mesma coisa, a pessoa fala, olha, eu vou fazer um planejamento aqui para o ano que vem, eu vou conseguir alcançar isso e tal, eu vou aumentar meu faturamento em 200%, ou seja, é uma coisa fictícia que realmente você está colocando só para como número lá no quadro, que é bonito de ver naquela hora ali, mas não é algo que é possível de alcançar. Então tem que tomar esse cuidado de colocar alguma coisa que vai mover a operação e a empresa para frente, mas que também não vai ser algo totalmente hipotético ali, que né, todo mundo olha para aquilo e fala, não dá para atingir isso aí, não. Então, simplifique, tá? Coloque menos objetivos e faça alguma coisa que seja plausível, certo? E a outra coisa que está relacionada a isso é fazer revisões, né, nesse plano, ou seja, trimestralmente, mas pode ser antes, né? Claro, se acontece alguma mudança rápida no mercado, você está com uma estratégia ali de entrar com uma nova linha de produtos, alguma coisa assim, aconteceu uma catástrofe, qualquer coisa aí, realmente você precisa sentar e rever esse plano, certo? E aí você vai rever, às vezes vai ter que refazer ele do zero todo de novo, para depois se desdobrar nos outros objetivos e guiar de novo a equipe, a operação, todo mundo, para estar todo mundo direcionado para aquilo ali. A comunicação, inclusive, né? Então, essa revisão aqui é muito importante para que o planejamento estratégico funcione. Porque né, as variáveis são tantas aqui que é mais fácil, e não é tão fácil assim, na verdade, mas é mais fácil você controlar, ter controle interno, e aí qualquer mudança que tem no ambiente externo ali, né, joga seu planejamento estratégico por água abaixo. Então, tem que fazer essa revisão
e muitas vezes, né, fazendo essa revisão, você vai ter que vir aqui e revisar o orçamento, revisar, às vezes, essa persona, vai ter que revisar o plano de marketing, o operacional. Então, essas são as dicas práticas para você conseguir fazer isso aí já para o próximo ano. Eu recomendo que faça, porque é muito importante ter isso aqui. Por quê? Porque ele direciona, né, a comunicação da empresa, todo mundo sabe para onde a empresa está indo. E aí, é claro que você consegue medir também isso aqui e ver aonde é que você está com relação àquilo que você planejou. Então, isso é muito importante, porque serve como guia para a empresa, certo? Mas tem que ser feito da forma correta, e o que eu vejo muito acontecendo é isso que eu falei, né? Se frustra porque não deu certo lá, porque foi muito rebuscado ou deu errado, foi muito fora daquilo que planejou e já desistiu, acha que planejamento estratégico é uma coisa ruim, que não funciona. E na verdade é o oposto, funciona, mas tem que ser feito da forma correta, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, né? Eu gosto muito de falar na prática para o dono de negócio, para quem está à frente do negócio, como que resolve problemas que muitas vezes são muito discutidos, muito falados, mas na prática mesmo são poucas pessoas que falam, tá bom? Até o próximo vídeo.